Nós vamos começar com Ezequiel, pode ser? Abra lá tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 5. É uma visão que Ezequiel está tendo, tá? Uma visão que Deus dá para Ezequiel de um ser espiritual, que a Bíblia fala que é um querubim. Sabe o que é um querubim? O que é um querubim? É um anjo que tem uma função. Qual é que é a função do querubim? Querubim é os que guardavam a santidade de Deus. Então eles estão diante de Deus. Ezequiel 1:5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de seus pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo dessas asas tinha mão de homens, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham o rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima e cada ser tinha 2 asas, unidas uma à outra, e outras 2 cobriam o corpo deles. E aqui continua a descrição. Nós não vamos falar sobre tudo isso, embora isso seja fantástico que está sendo falado aqui, porque ele não faz uma descrição simplesmente física, de uma forma, até por causa que é um ser espiritual, mas é uma aparição um tanto quanto simbólica e profética. Por isso que Ezequiel vê ele, esse ser espiritual, e a forma dele tem muitos conceitos e princípios a serem mostrados ao homem. Mas eu quero falar só de um detalhe: querubim tem 4 rostos. Nós aqui, os humanos, cada um tem um rosto, né? Embora tem gente que diz assim, que tem gente que tem 2 caras, né? Mas tirando aqueles que têm 2 caras, todo mundo tem um rosto, né? Até quando as pessoas perguntam assim, que cara é essa? Você diz assim, olha, a cara que eu tenho, né? Os querubins tinham 4 rostos. Então era mais ou menos assim. Agora eu vou usar meus dotes artísticos. Um lado, cara de homem. Legal? Na frente, o outro lado aqui na frente. Eles vão se apaixonar. Não, urso não tinha. É a cara de leão. Eu vou chamar depois voluntários para isso vai acabar. E a outra que é aqui? Águia, parece uma galinha, mas é águia. E para trás, boi, sei lá como é que é o boi, né, cara? Boi tem chifre ou é touro? Boi tem chifre? Tem. Parece uma mula. Tá bom? Era assim, 4 rostos, cada um olhando para um lado. E tinham também, cada um deles rostos de uma asa, tinha outra asa que cobria os pés, mãos e abaixo das asas. Tudo isso tem um significado. Mas eu quero falar sobre os 4 rostos, para nós entrarmos em Marcos. Esse querubim revela muito de Cristo. Ele diz que ele estava diante de Deus, mas tinha forma de homem. Então seria a divindade se manifestando em forma de homem. E onde é que Deus se manifestou como homem? Em Jesus. E sempre quando aparece na Bíblia o número 4, quando aparece 7, a gente tem a referência de Deus. 7 é o número perfeito. Quando aparece 6, é a referência do homem. Quando aparece 12, é o povo. Eram 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, e depois aqueles que se levantam lá para
Aqueles que se levantam lá no Apocalipse para pregar o Evangelho são 144 mil, são um múltiplo de 12. O povo de Deus se multiplicou e esses vão sair. Agora os testemunhos de Jeová que seriam literalmente aqueles. Então 12 sempre representam o povo de Deus. 4 representa os evangelhos, que é a revelação de Deus através de Cristo. Então os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam de Cristo, mas tem nuances diferentes. Mateus, ele é um evangelho escrito essencialmente para judeus. Então é o evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento. Ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Em Mateus, Jesus é o filho de Davi e o leão da tribo de Judá. Então o rosto de leão representa Jesus em Mateus. Lucas já foi um evangelho escrito para uma universalidade, para todos os povos. Em Lucas, Jesus ele tem contato com as mulheres, porque para o judeu o rabi não podia conversar com mulheres, não podia deixar as mulheres tocarem ele. Jesus está falando com a samaritana, Jesus fala que não há de separação entre homens e mulheres. Jesus se deixa tocar pelas crianças, Jesus fala com gregos, Jesus ministra a outros povos, porque na visão de Lucas, ali o Evangelho é revelado a todas as nações, até porque Lucas era um grego. Então, em Lucas, Jesus é o Filho do homem. Você vai ver diversas vezes em Lucas, Jesus se diz: eu sou o Filho do homem. Então, o rosto de homem fala da revelação de Jesus em Lucas. João é um evangelho diferente. Mateus, Marcos, isso é meio assim teórico, mas é importante você pelo menos saber que existe isso. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, que vem de similar. Então eles são, a maneira de escrever é parecida, é uma narração histórica. Começa com Jesus nascendo, até Lucas começa antes, do nascimento de Jesus, mas fala do nascimento de Jesus, do início do ministério dele, a crucificação, a morte e a ressurreição, como uma linha histórica. Os três, Mateus, Marcos e Lucas. João não. João, ele se detém mais nos discursos de Jesus, no ensino dele. Então ele não tem muita preocupação de dizer o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Ele vai escrevendo ali os discursos. Então tem muitas das pregações de Jesus. E em João, o Evangelho começa a falar de Jesus dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, é a revelação do Cristo que veio do céu. Então é a revelação da águia, aquele que veio do céu para a terra. E em Marcos, só sobrou o boi, né? Em Marcos, Cristo, a ênfase que se dá em Marcos é Jesus sempre, a exemplo do boi, servindo. E o boi, dentro da cultura israelita, era o animal que mais servia o homem. Dava carne, a vaca dá o leite, dá os chifres, dá o couro. Ele serve o homem também, como a senhora está falando, para fazer a agricultura, lavrar. Então, quando você vê o boi, ele está servindo o homem. Você não vê o boi selvagem, já é outro tipo, mas o boi mesmo está sempre servindo o homem. Então, o boi representa a revelação de Jesus em Marcos. E é esse evangelho, então, que nós vamos estudar. Começar falando do autor. Quem é Marcos? Marcos, a gente reconhece Marcos na Bíblia em algumas pinceladas. Aparece ele aqui, daqui a pouco ele some, daqui a pouco aparece ele aqui, daqui a pouco ele some, depois lá no final aparece ele lá. A gente vê que ele está sempre
Está na volta, está na área, entendeu? Mas ele nunca é protagonista. Marcos era filho de um grego com uma mãe judia. Como é que nós sabemos disso? Por causa do nome dele. O nome dele é João Marcos. Então, João é um nome hebreu e Marcos é um nome grego. E esse era o costume. Quando era um casal misto, um grego com uma judia, eles davam um nome de cada cultura, para saber disso. Se ele tivesse o nome dele fosse só João, ele não seria reconhecido no meio dos gregos. Dizer, esse é um judeu. Agora, se ele tivesse o nome só grego, ele não seria reconhecido no meio dos hebreus. Então, eles davam os dois nomes: João, Marcos. O nome da mãe dele era Maria. Maria também, de certa forma, serviu Jesus e serviu muitos apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, conta uma passagem que Pedro está preso e daqui a pouco aparece um anjo e abre as cadeias, né? Está lá com nós. Preso, abre as cadeias, o anjo chama ele, vai abrindo as portas, ele vai indo, e quando ele se vê, ele está fora da cadeia. Aí ele não sabe para onde ir, ele vai numa casa onde tem, a igreja está se reunindo e está orando. Daí ele chega lá e bate na porta, vai lá uma ajudante da casa, olha e diz assim: eu acho que é o anjo de Pedro. Ele estava orando por Pedro, como é que Pedro tem na porta, né? Aí vão lá e abrem. E Pedro entra nessa casa onde tinha um grupo caseiro, onde tinha um grupo de oração. Ali é a casa de Maria, a mãe de Marcos. Alguns autores creem que é o próprio cenáculo onde há o Pentecostes é a casa de Maria. E lá em Israel nós fomos nesse lugar, ainda tem lá o cenáculo onde estavam os apóstolos orando. Então eles creem que ali também nesse lugar era a casa de Maria. Aí não tem tanta a certeza. Maria, então você vê, ela está próxima. Marcos também está próximo dos acontecimentos ali de Jesus, da morte, da ressurreição. E o irmão de Maria é mais conhecido, é Barnabé. Quando a igreja se reúne e Deus fala, e ele separa Saulo tem então uma história, Paulo e Barnabé para a obra dos gentios, e eles estão organizando a primeira viagem missionária. Barnabé pega e fala com Paulo assim: olha, tem um rapaz legal, meu sobrinho, a mãe dele serviu a Jesus, ele conhece, Marcos provavelmente se converteu por causa do ministério de Pedro, porque Marcos e Pedro são muito unidos, tanto que o evangelho de Marcos é a história de Cristo pela ótica de Pedro, o apóstolo Pedro. Depois no final eu vou dizer por que é isso. Então o Barnabé pega e diz assim: tem meu sobrinho aí, vamos levar ele como ajudante e posso trazer. Eles vão para a primeira viagem missionária, Paulo, Barnabé e Marcos. No meio da viagem acontece alguma coisa, há várias hipóteses. Alguns dizem que ali estava tendo um surto de febre amarela e Marcos ficou com medo e voltou. Outros dizem que por ele ser discípulo de Pedro, ele foi mais naquela linha que o próprio Pedro dá uma namorada com essa linha dos judeus, que tinham que começar a não comer certo tipo de carne e tinham que se circuncidar. E daí ele vê Paulo pregando nas igrejas e ele não concordou muito e voltou para falar com Pedro. Uns acham que foi isso, mas na verdade nós não sabemos o que foi. Sabemos que no meio da viagem, Marcos, como a gente diz, deitou o cabelo e voltou. Paulo não gostou. Quando eles voltam, eles falam o que aconteceu, as experiências que eles tiveram. Passa um tempo, Paulo e Barnabé estão preparando uma outra viagem missionária. Aí Barnabé chega para Paulo e diz assim: quando é que nós vamos? Eu tenho que avisar o Marcos. Paulo diz: não, esse aí saiu no meio, eu não levo mais. Não levo mais. E daí há uma contenda ali entre Paulo e Barnabé. E que os povos começaram cedo na igreja. Há uma contenda, tanto que a conclusão deles é o seguinte: Paulo diz assim: bom, então tá, quem ir com ele vai tudo. Então Barnabé pega Marcos e vai fazer uma viagem missionária, os dois, e Paulo pega Silas e vai para o outro lado. Há ali um probleminha, mas se resolve isso, porque no final, a última carta que Paulo escreve,
é 2 Timóteo. 2 Timóteo é a carta testamento de Paulo, é a carta mais emotiva de Paulo. É quando ele está praticamente se despedindo de Timóteo. Ele sabe que em breve ele vai ser martirizado, ele já tem consciência disso, está acabando o tempo dele. E lá no final da carta ele diz assim: traz Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Então aquilo que aconteceu lá, de certa forma, foi resolvido. Depois você vê Marcos trabalhando junto com Paulo. Mas o que a história fala é que Marcos foi um fiel discípulo de Pedro até o final. E quando Pedro vai para Roma, para servir lá a igreja de Roma, tanto que daí os católicos colocam lá que Roma como o centro, eles estão sempre, aquela igreja está sempre vendo Pedro com Marcos. Depois que Pedro morre, sabe como é que Pedro morreu, né? Ele foi condenado à cruz como Jesus e diz assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Ele morre e a história diz que essa igreja de Roma se reúne e chama Marcos e diz assim: Marcos, tu andou com Pedro, tu ouviu as histórias de Pedro, tu sabe melhor do que ninguém como é que foi que as coisas aconteceram, escreve para nós isso. E ele escreve, e esse escrito dá origem ao Evangelho de Marcos, que é escrito para a igreja de Roma. Marcos é o primeiro evangelho escrito antes de Mateus, antes de Lucas e antes de João. Então ele serve de base para muitas coisas dos outros. Ele deve ter sido escrito entre 30 e 60 e pouco depois de Cristo, porque 70 depois de Cristo é destruído Jerusalém. Então, como não faz nenhuma menção a isso, ele foi escrito antes. Então ele foi o primeiro, é o evangelho mais antigo. O mais antigo não é Mateus, parece que começa ali com Mateus, é Marcos. No evangelho de Marcos, agora você pode abrir lá, a gente percebe que ele escreve sem nenhuma referência biográfica dele. É como se ele estivesse escrevendo para amigos. Mas muitos teólogos acreditam que há uma passagem aqui, há um acontecimento aqui nesse evangelho que seria o próprio Marcos, mas ele não disse que foi ele porque o pessoal sabia. Está ali em Marcos 14, versículo 51. Por ocasião da prisão de Jesus, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, muitos acreditam que esse é o próprio Marcos, que ele estaria presente ali nos maiores acontecimentos da vida de Jesus. Jesus quando vai preso, depois quando ele está crucificado, que Marcos foi testemunho popular da história. Não se sabe. Não se sabe. É uma passagem que não fala o nome, não diz quem é, né? Ou ele supõe que pode ter sido ele, porque como o pessoal já conhecia a história dele, ele escreveu isso, já sabendo que os leitores que ele achava que iam ler ele, já sabiam que era ele. Mal ele sabia que era o Espírito Santo inspirando ele, e até hoje ele se lê o Evangelho de Marcos. Bem? Na nossa caminhada por Marcos, vai ter momentos que eu vou sublinhar e vou dizer: está vendo Pedro aqui? Porque tem detalhes que Pedro guarda, coisas que aconteceu com Pedro, e ele coloca no Evangelho de Marcos, porque provavelmente ele fala para Marcos: Marcos, aconteceu isso. E daí nós podemos ver pela mão de Marcos a ótica de Pedro. Tá bem? Então, mãos à massa. Marcos 1:1. 6 palavras aqui, que é o prólogo, né? A introdução, mas poderia dizer que é o resumo do Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui contém toda a essência do Evangelho dele. Começa falando, princípio do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas, sabe isso? Evangelho,
É uma palavra grega. Quero apagar minha obra-prima aqui, né? Vamos ver, consegue ver lá atrás? Evangelion. Aí é uma palavra grega que passa para a história como evangelho. Hoje, quando a gente fala o evangelho, todo mundo sabe, é a Bíblia, é a história lá de Jesus. Mas evangelion, que passa depois também como sentido da boa nova, ele tinha um sentido específico. Acontecia o seguinte: na Grécia, que é um termo grego, quando tinha um conflito armado e a população estava temerosa com a guerra, aí se organizava um exército e aqueles homens iam para a batalha. Iam para a batalha, guerreavam e conseguiam vencer a guerra. Pois que eles venciam a guerra, antes deles retornar, eles mandavam um mensageiro de volta à cidade, e esse mensageiro vinha e dava a notícia: a guerra está ganha, e todos nós vamos nos beneficiar com isso. A terra lá foi conquistada, agora a terra é nossa, e os frutos daquela batalha, os despojos, a glória, os tesouros vão pertencer a todos nós. Esse anúncio era o Evangelho, era a boa notícia. Então, quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo, dá essa conotação: Jesus desce do céu, vai na terra, morre pelos nossos pecados, vence a morte, vence o inferno, vence o diabo, nos dá vida eterna, restauração, cura, libertação, e agora nós vamos e anunciamos: foi ganha a guerra. Amém. Foi ganha a guerra, o inimigo foi derrotado, a terra é nossa, todos nós fomos abençoados. Então isso que é evangelizar, é contar o que Cristo fez. Amém? Então o que é um evangelista? É aquele que viu o que Cristo fez e ele vai e conta aos outros a história da vitória. Tá bem? Então por isso é o princípio do evangelho. Aí ele fala: Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira parte do Evangelho de Marcos está falando de Jesus, o Cristo. E ele acaba, capítulo 8, versículo 8, 27. Então toda essa parte, até esse momento aqui, é para que haja essa revelação. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro: tu és o Cristo. Então é Jesus o Cristo. Até aqui é para revelar que ele é o Cristo. Até esse momento, essa é a revelação: ele é o Cristo. Depois eu falo o que é o Cristo. Aí, depois disso, começa a revelar ele como sendo o Filho de Deus. Quer ver? Vai lá no final do Evangelho, no capítulo 15, versículo 37. Até o meio do Evangelho é construído para que haja essa revelação: ele era o Cristo. Agora, até o final do resto, a segunda metade é essa segunda confissão. 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele morre ali. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É a segunda confissão. Então o Evangelho de Marcos é construído para a gente chegar a essa conclusão. Até a metade a gente conclui: ele é o Cristo. E até o final, ele é o Filho de Deus. Por isso que coloca ali,
princípio do Evangelho, essa é a boa notícia que a gente vem trazer. Jesus é o Cristo. E o que é Cristo? Cristo é o nome dele. O nome dele não é Jesus Cristo. Sabia disso? Cristo é um título, que eu como também, nós vamos ver que João Batista, o nome dele é João Batista. Cristo é outra palavra grega, Christó, que quer dizer ungido. Então, quando falava assim, ó, Jesus é o Cristo, quer dizer que ele era o ungido, o Messias. Era a promessa de Deus que viria alguém para nos salvar. Então, só falar Jesus Cristo, tu já está confessando quem ele é. Ele é o Messias. Então, passa a primeira parte do Evangelho que mostra que ele é o Cristo. Ele é o Messias. Amém? E a segunda parte, ele não era um homem, simplesmente. Ele é o Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, vamos adiante. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Primeiro, observação: Marcos não fala nada do nascimento dele, não fala nada de Maria, não fala nada de José, não fala nada de pastores à noite recebendo visita de anjos, não fala nada de reis magos, não fala nada de Jesus sendo circuncidado, Jesus sendo apresentado circuncidado, não fala de Simeão, não fala de Ana, não fala de Jesus no meio dos doutores. Ele pula tudo isso. Ele já vai lá na ótica dele para o que interessa. Ele não tem muito esse senso de fazer a história. Ele diz assim: eu vou falar quem é Jesus, é o Cristo. Falar do ministério dele. Então, não se preocupa muito da história antes ali. Então, quando ele começa a falar de Jesus, ele não fala do nascimento, ele fala da profecia de Isaías. Ele não está falando só do homem Jesus que nasceu no caminho, ele está falando do que Deus falou. E essa profecia não é bem o que Isaías falou. Ele coloca aqui algo que está escrito em Êxodo, que Deus ia mandar, que Deus ia preparar o caminho no deserto, também está no outro livro, e no final está em Isaías. Marcos faz isso, ele condensa as coisas. Então ele está dizendo: eu vou falar a realização da promessa. Tudo que eu vou contar aqui já foi profetizado por Deus. Então, antes das coisas acontecerem na terra, elas são profetizadas por Deus. Mesma coisa na nossa vida. Mesma coisa na nossa vida. Há uma profecia no nosso respeito, que é a palavra de Deus dos seus lábios. E antes de acontecer as coisas aqui, Deus profetiza sobre nós. Então a profecia é: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Então ele vai falar desses dois personagens, do Cristo e do mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é a profecia dada por Deus através de Isaías. Cumprimento dela: apareceu João Batista, que é o mensageiro esse. Assim como Jesus Cristo não era o nome dele, mas depois se torna o nome de Jesus Cristo, mas era o título ungido. João é o Batista, é João que batizava. Mas ele passou, tem até o irmão do pastor Daniel, é João Batista, né? Ficou nome, João Batista. Mas na verdade, quando fala de João, é que João? O Batista, aquele que batiza. É o ministério dele. Assim como o ministério de Jesus é ser ungido, o seu Cristo, o de João é ser o Batista, aquele que batiza. Então apareceu João Batista. Onde ele aparece? No deserto. Aqui já mostra uma ruptura, porque João Batista, ele é descrito como um profeta, mas também ele tem coisas de sumo sacerdote. E mais adiante, ali no versículo 6, diz que as vestes dele eram feitas de pelo de camelo e com cinto de couro. E quem é que se vestia assim na Bíblia? Elias. E a profecia era que Elias viria. Então vem João Batista
com as roupas semelhantes a Elias, e não é Elias como alguns espíritas dizem, reencarnado, que a Bíblia nunca fala de reencarnação, ela fala de ressurreição. Sabe qual é a diferença de reencarnação para ressurreição? Ressurreição é o seguinte: eu sou Luciano, casado com a Soraya, pai da Clarice e da Jéssica, morri, ressuscitei, continuo sendo Luciano, casado com a Soraya, pai da Clarice, eu sou o mesmo, voltei à vida. Reencarnação é morrer, sair do espírito, o espírito entra no outro corpo, se torna outra pessoa. Entendeu? A diferença? Entendeu? Dúvidas? Levanta a mão. Então a Bíblia nunca fala de reencarnação, ela fala de ressurreição. Ressurreição dos mortos. E até diz que o espírito é gerado por Deus dentro do corpo. Então não é um espírito que está lá esperando o corpo, próxima fila está aí teu corpo, opa, entra no corpo, vai. Não, dentro, quando o corpo está sendo gestado, tem um momento ali que Deus sopra o sopro de vida e o espírito é criado dentro do corpo. Então, quando diz que viria Elias, os judeus interpretaram literalmente, porque Elias não morreu, né? Foi arrebatado. Mas na verdade estava falando que viria um Elias, na mesma unção, no mesmo ministério de Elias. Então, quando João Batista se levanta com aquela roupa, ele lembra o ministério de Elias. Só que ele usa essa roupa diferente dos outros e ele come outro tipo de alimento. Ele come gafanhoto, quem é que está com fome? Glória a Deus. Com mel. Uma boa receitinha para quem quer emagrecer, né? O gafanhoto em Israel não é o nosso gafanhoto ali, embora seja gafanhoto. Então é um gafanhoto um pouco diferente. Quem gosta disso tem gosto de camarão. Eu não experimentei para ver. Mas então não é o mesmo gafanhoto nosso aqui. Já a pessoa comeu um gafanhoto crocantezinho. Mas é interessante que Marcos, essas coisas que a gente tem que ler e observar, Marcos não faz nenhum tipo de descrição de Jesus. Como é que é o cabelo dele, se ele tem água, se ele tem água. O que as pessoas, o que todas as pinturas têm Jesus com barba? Mas nem todos usavam, porque achavam que ele era um nazireu. Era alguém que era consagrado a Deus, então não cortava o cabelo e a barba. Mas na verdade, não é muito importante a aparência de Jesus. E a Bíblia diz que ele não tinha formosura. Não é? A gente vê uns Jesus de olho azul, então, né? A minha mãe, ela vê aqueles Jesus de olho azul, branquinho, com a bochechinha rosa. Acho que Jesus é assim. Porque é um Jesus mais europeizado, né? Menos judeu é mais escuro, olho preto, cabelo marronzinho. Então eles fizeram Jesus meio loiro, olho azul, para ficar mais familiar aos europeus. Não sabemos. Marcos não fala nada de Jesus aqui, da aparência de Jesus, olha a roupa dele. Por que ele se detém nisso? Porque aqui também está algo de profético acontecendo. Porque ele que naquela época que usava roupas diferentes do povo e comia alimentos diferentes do povo, os sumos sacerdotes. Então é como que Marcos dizendo que há uma ruptura da religião oficial que está acontecendo lá no templo com Herodes, no sacrifício, com aqueles Caifás, Anás e Caifás lá, que a política, a corrupção, a interesses, parece coisa que a gente está vivendo por aí, né? Então, parece que lá a religiosidade, a espiritualidade, ela é voltada para a política, já voltada para o lucro. Parece que, sem se perceber, Deus sai daquilo ali e vai e levanta alguém no deserto. Então, sai daquele ministério urbano, no meio da cidade de Jerusalém, e vai lá para o deserto. Quase 200 e poucos quilômetros, está lá João Batista, no meio do deserto, longe da cidade. Ele parece que é o sumo sacerdote que Deus levantou. Os que os homens levantaram, estava lá. Que a política levantou,
que os interesses, como diz o Crisólogo, os interesses, né? Os interesses levantados estavam lá, mas o que Deus levantou está no deserto. Olha o sumo sacerdote lá, com a veste sacerdotal, como se fosse Elias, comendo separado, e ele está. Por quê? Qual era uma das principais funções do sumo sacerdote? Uma das principais, ele tinha várias, tá? Ele levava lá, ele podia entrar no Santo dos Santos. Mas uma das funções mais notórias era o seguinte: por ocasião da Páscoa, as pessoas levavam os cordeiros para serem sacrificados. E o sumo sacerdote era aquele que olhava e dizia assim: esse cordeiro está bom, pode ser sacrificado. Esse não. Esse tem defeito, não sei. Esse está muito magrinho, não. Esse sim, pode ser sacrificado. O sumo sacerdote é aquele que apontava o cordeiro da Páscoa. E mais tarde nós vamos ver João Batista com seus discípulos, e passa Jesus. O que João Batista fala? Aponta para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus. Então ele toma uma prerrogativa do sumo sacerdote. Ele aponta, ele é o Cordeiro que vai ser sacrificado na Páscoa. Profeticamente ele separa ele ali, Jesus, para o seu sacrifício. Então João Batista ele vem com essa função. Ele é um mensageiro. Ele vai no deserto preparar o caminho do Senhor. Ele é a voz, dizendo: alertem-se, prestem atenção, o reino de Deus está próximo, está vindo o Messias. E quando ele se levanta, e as pessoas, multidões, vão até ele no deserto, tinha uma razão. Não é só porque ele pregava bem, é porque por muitas décadas a voz profética tinha parado. Não havia mais profetas. A gente vê ali no Antigo Testamento, a gente vê Isaías, daqui a pouco do outro lado ali tem Amós, tem Joel, tudo meio junto, né? Profetizando. Então há profetas, até falsos profetas. Depois do término ali do Antigo Testamento, até João Batista, cessa-se a voz profética. Então João Batista é a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. A voz profética se levanta novamente dizendo: é chegado o tempo. Por isso, Guilherme, nós vamos falar se tem tempo hoje desse encontro. Isso é muito profético, esse encontro de Jesus e João Batista na água, porque são duas transições acontecendo ali. Então ele se levanta e as pessoas ouvem: voltou a surgir um profeta entre nós. E o que isso, de maneira indireta, é uma informação para o povo? Deus se lembrou de nós. Deus quer falar conosco. Ainda há esperança para Israel. Assim que os profetas tinham calado, que Deus simplesmente ficou mudo. Mas quando se levanta, há um despertamento espiritual. Deus está renovando o cuidado da esperança. Então João Batista, por isso que tem as pessoas de João Batista pregando: olha, eu não. Ele tinha. É interessante que João Batista tinha um jeito. Olhavam para ele e pensavam assim: será que ele não é o Cristo? E olhavam para Jesus e diziam assim: esse não pode ser o Cristo. Sabe por quê? João Batista tem mais o estereótipo de um religioso. Ele mora no deserto. Jesus anda no meio do povo. Ele come gafanhoto e mel. Jesus era chamado de comilão. Jesus não tinha negócio de gafanhoto, não. Comia, ia lá nas festas, comia. João Batista olhava e as roupas diferentes. Dizia: esse é um homem de Deus, faz diferente. Jesus se vestia como os outros. Então João Batista tinha um jeitão de Cristo, mas não era. Jesus tinha jeitão de gente. Amém? Muitas vezes isso tem na igreja. As pessoas acham que o pastor, o líder, é um cara que tem que vir de lantejola, descendo, né? O que esse cara come, né? Tem que ter uma roupa diferente. Por isso que a gente vem da católica, né? Uma roupa diferente, o padre tem uma roupa diferente, mora numa casa diferente. Então a gente traz essa coisa.
Jesus quebra isso. Como é que esse é o Cristo? Olha o que ele anda, olha o que ele come, olha onde é que ele anda. Como você? Amém? Então, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Então, aqui vamos falar um pouco sobre o batismo, tá? 3 palavras aqui se destacam: batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, a primeira palavra aqui desse versículo que salta é arrependimento. O ministério de João Batista era baseado em arrependimento. Versículo 5: saiu a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando, aqui é a segunda palavra, confissão, os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui é a terceira palavra, batizado. Então é arrependimento, confissão e batismo. As portas do reino estão nessas 3 palavras. Arrependimento de pecado. Quando é que a gente se arrepende? Quando o Espírito Santo vem para nós. Perguntinha pega radão, tá? Eu já estou dizendo que é pega radão. O que acontece primeiro? O arrependimento ou o perdão? Sabe por quê? Porque a gente diz assim, ó, Deus te perdoa, mas tu tem que te arrepender. Ele já falou isso E daí quando a esposa não quer perdoar o marido, ela diz assim: não adianta pedir perdão, tu tem que te arrepender. Né? Mas não vai ficar muito fácil pedir perdão, né? Quando a gente fala sobre isso, tem uma razão, né? A pessoa se arrepende, porque a pessoa, quando ela se arrepende, é que ela toma posse do perdão. Mas na verdade, o perdão já está pronto para ela. Onde é que ela foi perdoada? Na cruz. Entendeu? Todos os teus pecados, antes mesmo de nascer, já estavam perdoados na cruz. Mas como é que você recebe esse perdão? Através do arrependimento. Entendeu? É como se você tivesse $1 milhão lá no Bradesco. No Bradesco. Mas tu vivia apertado. Até que alguém vem e diz assim, ó: por que tu não vai lá e fala com o Fernando e pega? Tem $1 milhão para ti. Ninguém me disse isso. Estava lá à disposição. Mas tem gente que passa a vida inteira e morre e nunca pegou. Porque a gente pega através do arrependimento. Então, no arrependimento, a gente toma posse do perdão que já estava à minha disposição. Então, o perdão já está, todos já foram perdoados. Mas o Espírito Santo trabalha para que a gente se arrependa, para receber esse perdão na nossa vida. Porque se nós não tivéssemos sido perdoados, ninguém se arrependeria. Porque é a obra do Espírito Santo. Porque Jesus teve que nos perdoar na cruz, o Espírito Santo ser liberado na nossa vida, e o Espírito Santo vem na nossa vida, faz a gente se arrepender, para que a gente receba aquilo que já está à nossa disposição. Entenderam, irmãos? Amém? Então arrependimento. Tem a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é quando você é pego naquilo. Foi pego naquilo. Chora. Qual é a diferença? O remorso, ele pode trazer no máximo tristeza. O arrependimento traz perdão. Então o arrependimento, ele acaba no perdão. Se a pessoa diz assim, a pessoa pecou e ela nunca consegue receber o perdão de Deus na sua vida, ela está vivendo não arrependimento, ela está vivendo em remorso. Conhece pessoas assim que nunca conseguem se perdoar? Mas eu fiz isso agora, eu fiz isso, não, mas a minha vida nunca mais, não sei o quê. Ela não é uma pessoa santa, está sempre se arrependendo. Ela está no remorso. Ela está no remorso. Porque aquilo está gerando tristeza. E tem duas, a Bíblia diz que tem duas tristezas. Uma que gera morte e outra que gera mudança. Então a tristeza que Deus permite em nós é a tristeza boa que faz a gente mudar. Porque a gente muda na crise, né? Então é uma tristeza que gerou mudança.
Então, se você está triste, Deus permitindo para que gere mudança, glória a Deus. A melhor coisa que podia acontecer era essa tristeza, que agora vai mudar. Agora, se essa tristeza vai te abatendo, 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 e você vai para a morte, está morrendo, perdendo a paz, perdendo a alegria, isso não vem de Deus. Entende isso, irmãos? Então é arrependimento. A segunda palavra é confissão. Se creres com teu coração e confessares com os teus lábios, então a confissão, ela é uma manifestação externa de algo que aconteceu internamente. Você confessa os pecados. Alguém disse assim: quem não confessa para Deus acaba tendo o pecado revelado, mas quem confessa para Deus, Deus vem e cobre o teu pecado. Mais ou menos. Então a confissão, ela é o ato externo do teu arrependimento. Essa confissão, ela fala tanto de eu sou pecador, como também fala eu preciso de um Salvador. Por isso que no batismo a gente fala a tua confissão de fé. A confissão de fé está dizendo que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador, e encontrei em Cristo o meu Salvador. Então, arrependimento e confissão. E o terceiro, batismo, que vem de uma palavra grega também, como você vê ali, que quer dizer o quê? Aí agora nós vamos ser bem batistas. Tá bom? Quer dizer imersão. Que isso tem uma discussão, batismo. Para você entender como é que a gente percebe batismo, tem que ter primeiro arrependimento. Por isso que a gente não batiza a criança. Entendeu? A criança se arrepende, o nenenzinho. O arrependimento é consciência. Ela não é consciente ainda para se arrepender. Então é arrependimento, confessa, se batiza. E o batismo, por essa passagem aí, os batistas dizem que é imersão, ou seja, mergulha, morreu a velha criatura, nasce a nova criatura. Então, por isso o batismo de imersão. Então, o que ele está fazendo? João Batista, anunciando que viria o Cristo, ele era o cumprimento da profecia, e o ministério dele se baseava em arrependimento, confissão e batismo. Aí está sendo preparado muito bom. Jesus, João Batista e Jesus, nós vamos falar. Amém?